Uma excelente noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para mais um encontro do nosso grupo de estudos. E hoje a gente vai dar sequência ao tema do nosso último encontro, que foi sobre comunicação não verbal. A ideia aqui, a proposta é a gente trazer uma série de reuniões aqui falando sobre esse tema e a gente ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais. A gente fala muito sobre comunicação verbal, não verbal. Nas formações em PNL, nós abordamos esse tema de uma forma mais profunda, mas direcionado para algumas áreas, né? Afinal de contas, PNL são habilidades de comunicação. Essa é uma das definições da PNL. Mas nós focamos muito mais na estrutura das nossas experiências dentro da formação em PNL. Nós não focamos tanto, até porque nós temos um tempo limitado dentro da formação, nós não focamos tanto na comunicação não verbal, nesses padrões mais aprofundados. E essa é justamente a ideia aqui nesses encontros, que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, para que nós possamos realmente, de fato, conseguir ler as pessoas de uma forma mais assertiva. Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria de nós, acredita que consegue ler as pessoas, que consegue saber a intenção das pessoas, né, o que a pessoa está pensando, qual o motivo do comportamento das pessoas. E eu posso garantir que, na maior parte do tempo, nós estamos equivocados com isso. Entende? Afinal de contas, na PNL nós temos um termo para isso, que a gente chama, que é um dos padrões do metamodelo, que nós chamamos de leitura mental. Nós fazemos uma leitura mental, nós pegamos um comportamento isolado de uma pessoa, nós fazemos um julgamento sobre esse comportamento, fazemos uma definição e acreditamos que sabemos o motivo da pessoa se comportar daquela maneira. Nós não temos essa habilidade, ou nós vamos ter grande chance de estar equivocado quando nós fazemos uma análise a partir de um ponto só. Isso é muito importante. Aqui, a ideia é a gente trazer um conjunto de pontos que nós precisamos observar para que nós tenhamos a possibilidade de ter uma leitura mais aproximada do real. Nós falamos, no último encontro, nós fizemos uma introdução, nós falamos um pouquinho sobre algumas ferramentas da PNL, ou algumas definições, né, um conjunto de ferramentas que nós aprendemos dentro da formação em PNL, que são as pistas de acesso ocular, e claro, nós trouxemos isso de uma forma bastante simplificada aqui, né, um resumo disso. Mas nós falamos sobre pistas de acesso ocular, as pistas de acesso, o movimento provável dos olhos das pessoas, nos trazem grandes informações sobre o que ela está processando internamente. Tá? Os criadores da PNL perceberam que o movimento dos olhos, ou para onde a pessoa movimenta os olhos, traz a indicação do que ela está processando internamente. Então, quando a pessoa movimenta os olhos para cima e para a esquerda, normalmente ela está lembrando de situações visuais, ela está buscando imagens lembradas. Quando ela movimenta os olhos para cima e para a direita, ela está criando uma imagem. Ela está criando uma imagem que ela nunca viu antes ou nunca viu daquela forma. Quando ela movimenta os olhos na linha média, ela está buscando informações auditivas, e quando ela olha para baixo, ela busca sinestesia ou diálogo interno. Eu não vou entrar de novo nesse tema, mas está gravado do último encontro. No YouTube lá também tem vários vídeos falando sobre isso, sobre pistas de acesso ocular. E aqui, óbvio, quem já tem a formação de PNL, quem já tem conhecimento de PNL, sai na frente, né? Porque já tem essas informações e com certeza já deve praticar bastante. Outro ponto é a gente entender como nós construímos as nossas percepções, os nossos modelos de mundo. Mas, afinal de contas, nós interagimos com o mundo através dos nossos 5 sentidos e nós construímos as nossas experiências com base visual, auditiva e sinestésica. Então, isso é muito importante também a gente entender. Está lá no último encontro e no YouTube também tem um conjunto de vídeos lá que falam sobre isso. Quem já é PNLista também sai na frente aqui. Mas vamos lá. A gente vai falar hoje especificamente sobre os 5 passos da leitura de pessoas e as 7 categorias-chave.
Para quê? Para que a gente já tenha um norte, a gente já tenha uma organização mental aqui para saber o que nós precisamos buscar de informações na comunicação ou na outra pessoa para que a gente possa fazer essa leitura, beleza? Quando a gente fala em ler pessoas, ler comportamentos, ler padrões de comportamento, ler postura, gestos, expressões faciais, o conjunto vocal que a pessoa está utilizando, tem alguns pontos que nós precisamos observar. E tem alguns pontos que nós precisamos ter cuidado. A gente precisa ter bastante cuidado. O primeiro ponto que a gente comentou na última aula é que eu preciso ter objetividade. Eu preciso, primeiro, saber o que eu estou buscando, né? Quais informações eu vou extrair dessa pessoa. Então, eu preciso ter objetividade. Eu preciso ter um cuidado também com alguns pontos que fazem com que eu não seja imparcial na minha leitura ou não seja preciso. Um deles é quando a gente tem envolvimento emocional. Eu quero fazer uma leitura do meu parceiro, da minha parceira, mas eu estou numa situação emocional onde, vamos supor aqui, hipoteticamente, eu desconfio do meu parceiro ou da minha parceira que está me traindo. Eu estou envolvido emocionalmente. A tendência de eu fazer uma leitura precisa é muito pouco provável aqui, porque tem um envolvimento emocional. Então eu tenho que cuidar disso. Um momento de estresse, de ansiedade, de medo, não é um momento da gente fazer uma análise da leitura de outra pessoa também. Porque, afinal de contas, a gente não está no nosso objetivo. Quando a gente está num estado de estresse, de ansiedade e de medo, o nosso emocional toma conta. E o meu racional, ele desliga. E aí eu não sou preciso na minha leitura. Então eu preciso estar imparcial. Eu preciso observar o outro de forma imparcial, é óbvio que é quase impossível para todos nós, né? Mas com o maior nível de imparcialidade possível. Isso é muito importante. Tá? Depois disso, eu preciso de calibração, o que a gente chama de uma linha de base. Eu não tenho como ler o comportamento da outra pessoa sem ter uma linha de base. Eu não posso pegar um comportamento isolado e tomar uma decisão a partir desse comportamento isolado. Eu preciso calibrar, eu preciso testar o comportamento e perceber se isso é um padrão. Isso é muito importante também. Eu não posso fazer uma leitura a partir de um ponto isolado. Eu preciso de um conjunto de coisas e eu preciso calibrar a pessoa. Para quem é PNLista aqui, sabe do que eu estou falando. A gente calibra a pessoa para saber se ela é sinestésica, visual, auditiva. Eu calibro a pessoa para ver se o movimento dos olhos vão naquela direção ou não. Então, se a pessoa olha para a esquerda e para cima, quando ela lembra de algo, e ela faz isso mais de uma vez, eu percebo que, opa, esse é um padrão. Entende? Ela olha para a direita e para cima e cria uma imagem, esse é um padrão. Então, eu sei que esse é um padrão. Eu calibrei aqui, eu tenho uma linha de base. A partir de agora, eu sei que ela olha para a esquerda e para cima quando ela lembra de algo, ela olha para a direita e para cima quando ela constrói uma imagem. Isso é calibração. Em todos os outros comportamentos vai ser da mesma forma, né? A gente pegar um livro, por exemplo, sobre leitura de padrões de comportamento. Então, a gente pega, cruzar os braços significa que a pessoa está desconfortável. Pode ser que sim, pode ser que signifique isso, pode ser que signifique que a pessoa está com frio, pode ser que seja um padrão de comportamento natural para essa pessoa, ela tem uma tendência, o hábito de cruzar os braços. Então, eu não posso pegar esse comportamento isolado, eu preciso calibrar, eu preciso saber se o comportamento de cruzar os braços é quando ela está desconfortável ou não, entende? Então, esse é um ponto também. Agora, beleza, a gente não vai entrar, é claro, nesses padrões, cruza os braços, cruza as pernas, posição das pernas, posição dos braços, das mãos, os gestos, não hoje. A gente vai entrar em outros encontros, sim. Eu posso trazer para vocês aqui um conjunto de comportamentos e de significados para que a gente vá alinhando. Mas agora eu preciso primeiro estruturar tudo isso para que depois a gente possa aprofundar. Beleza? Só que aí o primeiro ponto é,
eu preciso começar por algum lugar. Então, eu preciso saber o que eu estou buscando de informação, eu preciso saber qual o meu objetivo com a leitura dessa pessoa. Depois, eu preciso de um primeiro passo, que é começar por algum lugar. Por onde eu começo? Eu começo pelos traços mais importantes, tá? Pelos traços físicos, pelos padrões mais importantes, mais observáveis, mais facilmente observáveis. Então, eu estou observando uma pessoa, estou numa interação com uma pessoa. Pode ser dentro do meu consultório como terapeuta, o meu cliente chega e eu estou observando a comunicação dele. E olha só, isso aqui é muito importante, porque o terapeuta ele precisa desenvolver essa habilidade, porque o cliente, normalmente, ele chega com uma história pré-construída no consultório. Se eu pego essa história puramente da forma como o meu cliente me contou, eu não sou assertivo, eu não consigo entender como ele está estruturando isso. Eu preciso pegar todo o conjunto de comunicação para perceber se isso é congruente ou não. Se o que ele me fala é congruente com todo o conjunto de comunicação não verbal dele. Eu preciso entender quando eu sou... Um pai precisa entender isso, uma mãe, um cônjuge, um vendedor, um líder precisa entender isso. Beleza? Então, eu vou começar sempre pelos traços mais importantes, mais facilmente observáveis, tá? Os traços mais marcantes. Esse é o primeiro ponto. O que são esses traços mais marcantes? Então, a gente vai começar aqui, tá? Pela aparência. Aí aqui seria alguns pontos, tá? Na aparência, o que eu vou observar na pessoa? Eu vou observar o estilo das roupas. A pessoa usa uma roupa mais formal? Ela usa uma roupa mais casual? Ela usa uma roupa mais extravagante? Ela usa uma roupa mais simples? Ela se veste de forma mais desleixada? Ou de forma mais refinada? Como ela se veste? Qual é o estilo de vestimenta que ela utiliza? Tá? Por quê? E ó, veja só, eu vou trazer algumas possibilidades aqui, mas a gente só vai entender quando a gente chegar lá no final, tá? Cada uma dessas informações é importante, mas não isoladamente. Eu preciso pegar todas essas informações, fazer um cruzamento dessas informações, testar para ver se eu estou certo, e aí sim tomar uma decisão, beleza? Então, por exemplo, uma pessoa que se veste de forma mais extravagante, ela pode estar tentando chamar atenção de alguma forma, ela pode estar buscando status, talvez o status seja um valor muito importante para ela. Se ela se veste de forma extravagante, se ela usa adornos extravagantes, isso são informações importantes. A pessoa se veste de forma mais formal, talvez ela seja uma pessoa que tem valores mais fortes. Talvez ela seja uma pessoa que a aparência física, a aparência estética seja importante, ela precisa comunicar algo. Beleza? Ela se veste de forma mais casual, talvez ela esteja totalmente confortável naquele ambiente. De forma mais simples, ela é mais desleixada com a vestimenta, mais descuidada, ou ela se veste de forma mais refinada. Quais são os acessórios que essa pessoa utiliza? Relógios, joias, brincos, pulseiras e por aí vai. O estado físico da pessoa, o peso, a postura, os cuidados com o corpo. Isso tudo está comunicando coisas. Lá na formação de PNL, quando a gente está falando sobre sistemas representacionais, a gente vai falar que uma pessoa sinestésica, ela tende a se vestir de forma mais confortável. Então, em geral, ela tem uma pessoa sinestésica, ela tem uma tendência de ser um pouco mais desleixada com o cuidado, tanto das roupas quanto da aparência. Ela tem uma tendência. A gente sempre vai falar aqui sobre tendências, tá? Porque isso não são generalizações. É muito importante a gente cuidar das generalizações. São tendências. Uma pessoa sinestésica, ela tem uma tendência de se vestir de forma um pouco mais desleixada, mais casual, porque ela busca conforto. Uma pessoa sinestésica, ela tem uma tendência de
ou uma possibilidade de estar um pouco acima do peso. Afinal de contas, a alimentação, a comida, é algo muito sinestésico, traz muito prazer. Uma pessoa sinestésica busca muita sinestesia, busca prazer, busca sensação. Então, ela tem uma tendência, muitas vezes, de ter mais peso. Ela vai ter menos cuidado, então ela não vai usar tantos adornos e por aí vai, porque ela busca mais conforto. Uma pessoa visual, ela vai ter ela tem uma tendência de ter muito mais cuidado com a aparência, com os utensílios, os adornos que ela utiliza. Ela tem uma tendência de ser uma pessoa mais esguia, de ter uma postura mais ereta. Isso só do ponto de sistemas representacionais, tá? Mas a vestimenta, os cuidados com o corpo, os utensílios, os adornos que a pessoa utiliza, né, os acessórios, me fala muito mais, né? Só que aqui eu preciso analisar isso dentro do contexto. E aí um ponto muito importante aqui, quando eu vou analisar esses traços mais importantes, eu tenho que levar em consideração o ambiente onde isso está acontecendo. Porque isso vai ser muito importante também, tá? Lembrando aqui, depois eu vou mandar um materialzinho para vocês com todo esse conteúdo, tá? Com todos esses passos, com todas essas informações. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem depois, tá? Eu preparei um PDFzinho aqui com todo esse material aqui, com tudo que a gente vai falar hoje nesse encontro, beleza? Para que vocês tenham isso à mão. Então, eu vou observar esses traços mais importantes, mas eu vou observar levando em conta o contexto. Por quê? Se é um ambiente mais formal, vamos supor que seja uma festa mais formal, é um ambiente, por exemplo, de uma empresa, né? A vestimenta da pessoa pode estar congruente com o ambiente ou não. Então, por exemplo, um advogado, ele tende a se vestir de forma mais formal e ter mais cuidado com a aparência. Isso num tribunal, no escritório, para atender um cliente e por aí vai. Na praia vai ser diferente. Em um churrasco com os amigos vai ser totalmente diferente. Percebe? O ambiente conta muito aqui. Então, por exemplo, uma pessoa que se veste de forma extravagante num ambiente mais formal, ela está comunicando algo. E aqui tem um ponto e um traço importante a ser analisado. É um ambiente mais formal, a pessoa se veste de forma mais extravagante. Opa, tem uma informação. Essa pessoa talvez esteja buscando autoafirmação, ela pode estar buscando status, ela pode estar demonstrando, inclusive, insegurança e tentando desviar a atenção para algum padrão que ela não gosta comportamental dela, para as vestimentas. Uma pessoa que usa, por exemplo, cabelos coloridos. Se for um adolescente, dependendo do ambiente, da cultura, do contexto onde ele vive, talvez seja pertencimento a um grupo. Se aquele grupo utiliza esse padrão de cabelos coloridos ou muitas tatuagens, roupas de uma determinada maneira, isso pode estar comunicando pertencimento a um grupo, ou se ele pertence a um grupo onde as pessoas têm um padrão mais formal, né? E ele se veste dessa forma, ou pinta o cabelo, ou algo assim mais extravagante, talvez ele esteja se deslocando, seja um ato de rebeldia, por exemplo. Então, eu preciso analisar o contexto onde isso está acontecendo. Eu preciso analisar o contexto. Uma pessoa na praia não vai estar vestida de forma muito formal, muito organizada, né? Mas uma pessoa que está na praia, nas férias, né? E ela usa, por exemplo, uma roupa de grife, as marcas, as grifes, isso também são importantes a gente analisar. Uma pessoa que se veste, vai para a praia, ela se veste, ela está com uma camiseta de marca, ela está com uma bermuda de marca, ela está usando, ela tem muito cuidado com a aparência física, com o penteado, com a barba, se tem barba, com cuidado com a pele, com os utensílios que ela utiliza, ela pode estar buscando status, ela pode estar comunicando cuidado e valores importantes para ela está comunicando crenças que são importantes para ela, e eu vou analisar esses pontos dentro desse contexto, tá? Então, eu pego os pontos, eu pego esses traços importantes e analiso isso dentro do contexto. O contexto é talvez mais importante
do que esses traços, inclusive, tá? Vamos adiante aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, né? Pessoas que se vestem de forma mais prática, isso também é importante. Uma pessoa que se veste de forma mais prática, talvez ela valoriza mais o tempo, né? Pessoa que não tem muito, bom, ela veste sempre o mesmo tipo de roupa, o mesmo padrão de roupas, talvez ela valorize o tempo, ela não quer perder tempo cuidando da aparência, buscando combinações de roupas e por aí vai. Talvez não seja desleixo, mas praticidade. Uma pessoa que se veste com roupas mais esportivas, talvez ela esteja comunicando cuidado com a saúde, valorização da saúde, valorização da aparência física, né? Então, tudo isso são traços que eu vou cuidar, que eu vou analisar. As marcas, os estilos das roupas que a pessoa usa, né? Isso vai comunicar a que grupo social ela pertence, né? Quais possivelmente são os ambientes que ela frequenta, quais são as pessoas com quem ela convive. Tudo isso vai comunicar através dessa aparência das roupas, dos acessórios, o carro que ela dirige, né? O celular que ela utiliza, né? O aparelho de celular, qual o aparelho de celular essa pessoa utiliza? Quais são os utensílios que ela utiliza? Se é num ambiente de trabalho, né? Quais são os itens que ela utiliza também? Então, tudo isso eu vou cuidar, eu vou buscar essas informações, eu vou buscar observar essas informações. Aqui, para que eu possa fazer uma leitura das pessoas, eu preciso ter atenção e escuta ativa. Eu preciso observar a pessoa, eu preciso escutar, eu preciso analisar esse conjunto de informações e fazer uma análise crítica, para que eu possa ser mais assertivo, tá? Um outro ponto importante é os comportamentos com as outras pessoas. Aqui eu vou buscar identificar qual é o padrão de caráter dessa pessoa. Como assim? Eu vou observar aqui como essa pessoa trata os outros quando ela não tem nada para ganhar em troca, tá? É mais ou menos assim, eu vou observar como essa pessoa trata, por exemplo, garçons, atendente na loja, o motorista do aplicativo, o funcionário dentro da empresa, como ela trata o gerente, quem está acima dela, quem está abaixo dela, como essa pessoa trata os outros. Aqui também, eu não posso pegar essa informação de forma isolada. Pode ser um padrão, e eu preciso perceber o padrão para que eu possa construir uma percepção, tá? Porque, um exemplo aqui, a pessoa trata um subordinado com rispidez. E eu identifico, essa pessoa é arrogante, ela humilha os outros. Talvez essa pessoa esteja passando por um dia difícil, talvez ela tenha um conflito com aquela pessoa naquele momento e eu não peguei o contexto todo, então eu não posso analisar a partir de um ponto. Mas isso aqui é muito importante, eu preciso pegar o padrão, como essa pessoa trata os outros, tá? Essa pessoa, ela tem mudanças bruscas de tom de voz, de expressões, de padrão de comportamento mesmo, ela muda quando ela trata com alguém que está abaixo dela na hierarquia, ou quando está acima dela. Um exemplo, dentro da empresa, com o gerente, a pessoa trata de uma forma. Com o subordinado, ela trata de outra. Opa, isso pode ser um padrão importante para eu analisar, tá? Um exemplo é, quando a pessoa trata um superior com respeito e ela trata um subordinado com desrespeito, né? Ou ignorar, ser ríspido com o cliente, ser ríspido com o vendedor, ser ríspido com o motorista, com o garçom, né? Isso tudo está comunicando coisas bem importantes aqui, tá? Aqui a pessoa pode ser aquele tipo de pessoa que busca sempre ganhos pessoais. Então, ela vai buscar bajular algumas pessoas enquanto ela pisa em outras.
Esse é um padrão importante do caráter, para eu entender qual é o caráter dessa pessoa. Quem é essa pessoa com quem eu estou lidando? Né? Como é que é o padrão de comportamento dela com os outros? Lembrando, aqui eu vou trazer de forma mais resumida, depois a gente pode ir aprofundando em tudo isso aqui, tá? É porque a gente não tem muito tempo aqui para aprofundar demais. Aí o terceiro ponto que eu vou buscar é como é a tomada de decisão, né, ou as tomadas de decisões dessa pessoa, tá? Como são as tomadas de decisão? De prontidão, de imediato, tá? Diante de desafios e quando ela tem tempo, porque isso também, percebe? Eu vou pegar um padrão de comportamento, mas eu tenho que analisar o contexto, tá? Mas como são as tomadas de decisão de uma pessoa? Um exemplo aqui, como que é a velocidade da tomada de decisão de uma pessoa, tá? Se uma pessoa toma decisão de forma impulsiva, ela toma de imediato, né? Chega para a pessoa e diz, bora, e a pessoa diz, bora, ela nem sabe para onde que é, mas ela está pronta para ir, essa pessoa ela pode ser displicente, ela pode ser totalmente impulsiva, né? Ou senão, pode ser que seja um padrão de pessoa que é analítica. Ela, não, peraí, deixa eu entender o que que é, aonde que é, o que que vai acontecer, o que eu ganho com isso, né? Essa pessoa pode ser mais analítica, ela pode tomar decisões de uma forma mais assertiva, mais equilibrada, buscando informações, analisando informações. Mas ela também pode ser uma pessoa que não toma decisão nenhuma e fica em cima do muro, porque ela precisa analisar demais. Isso também tem a ver com metaprogramas. Na PNL a gente aprende sobre metaprogramas, a gente entende de forma mais profunda esses padrões também de tomada de decisões e tal. Uma pessoa mais impulsiva, por exemplo, ela pode ser uma pessoa mais criativa, ela pode ser uma pessoa que vai e faz as coisas acontecerem. Ela não se preocupa tanto com, cara, se eu errar vai ser um problema, se eu errar eu não vou saber lidar com isso. Não, ela está pronta para fazer, independente de se ela vai errar ou não. Entende? Então, é um comportamento, mas pode significar várias coisas. Pode ser que essa pessoa seja totalmente displicente, impulsiva, e faz as coisas sem pensar, sem analisar nada, e vai fazer um monte de porcaria. Ou pode ser uma pessoa criativa, que vai fazer, independente do julgamento dos outros, do que os outros vão pensar, vão falar, enfim. Beleza? Uma pessoa mais analítica, ela pode precisar de mais informações, analisar dados, ela precisa se planejar antes e pode tomar decisões assertivas. Pode ser uma excelente pessoa para construir projetos, mas também pode ser uma pessoa que procrastina. Ela fica esperando, ela analisa os dados e ela fica esperando, ela fica procrastinando, ela fica empurrando com a barriga. Por quê? Porque ela tem medo de errar. E aí isso pode paralisar. Então, eu preciso entender o contexto. O que que isso está significando? O que que isso significa de fato, tá? Uma pessoa que busca informações, mas não toma decisão, porque também tem um outro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que são indecisas, né? Vamos lá, vamos fazer aquele curso tal dia. Pois é, não sei, quem sabe, eu tenho que ver, porque daqui a pouco eu não sei se eu vou gostar, eu não sei como é que vai ser lá, não sei se é para mim. Sabe aquele tipo de pessoa que não vai fazer nada, ela fica sempre empurrando com a barriga? Ela tem uma tendência de procrastinar. Ou senão, ela pode ser aquela pessoa que é perfeccionista. Ela é indecisa e perfeccionista. Ela precisa que tudo esteja perfeitamente, 100%, que nunca vai estar. Aí ela nunca faz nada. Talvez seja porque ela tem medo de errar, medo do julgamento dos outros. Eu preciso analisar isso dentro de um contexto maior para saber o que isso significa, tá? Mas aqui eu vou analisar como que a pessoa toma essa decisão, se ela toma decisão de imediato ou se ela busca informações antes de agir, se ela busca informações e age, ou se ela busca informações e fica paralisada, não age, ou se ela é uma pessoa indecisa, não sabe se vai para lá ou para cá. Eu vou buscar essas informações nesse terceiro ponto aqui, tá? Aí um quarto ponto é sobre a comunicação verbal e não verbal, tá? Aqui na comunicação verbal e não verbal, é claro que eu vou trazer isso aqui de forma bem resumida, e esse ponto é um ponto que nós poderíamos aprofundar
muito. Porque na comunicação verbal, eu posso buscar um conjunto de informações. Tom de voz, volume, o timbre, a forma que a pessoa fala, quais são as palavras que ela utiliza, os vícios de linguagem que ela tem, naquele contexto, como ela está falando. E aqui eu vou fazer o seguinte, depois no final eu vou trazer um conjunto de... Eu vou ensinar vocês a como detectar mentiras, tá? Daí a gente vai encaixar tudo isso que a gente está vendo aqui. Tá? Eu vou ensinar para vocês uma técnica para identificar, para pegar um mentiroso, para descobrir um mentiroso. Beleza? Aí a gente vai pegar um conjunto dessas coisas aqui. Então quem ficar até o final vai aprender a detectar mentiras. Mas aqui na comunicação verbal e não verbal eu vou trazer de forma mais resumida, tá? Depois a gente pode aprofundar muito isso aqui. Inclusive, eu posso aprofundar identificando esses padrões inconscientes que nós comunicamos, e eu posso aprender padrões conscientes para influenciar e persuadir pessoas, que são aqueles padrões que vendedores, políticos utilizam, comunicadores utilizam para nos persuadir a tomar decisões sem que nós percebamos. Isso é fantástico, é incrível eu entender isso e ter isso, primeiro, para me prevenir de ser ludibriado, persuadido pelos outros. Então eu tenho um escudo de proteção e eu tenho um conjunto de técnicas e ferramentas para que eu possa persuadir pessoas. Isso é muito mais efetivo nos meus resultados, tá? A gente pode fazer isso num outro momento também, num outro encontro a gente pode aprofundar nisso. Mas aqui eu vou buscar a postura, tá? Postura. Qual é a postura dessa pessoa? É uma postura mais fechada, lembrando sempre que vai ser dentro de um contexto, num ambiente, dentro de um contexto. Tá? A pessoa tem uma postura mais fechada, mais expansiva, mais relaxada, mais tensa, mais defensiva. Como é que é a postura dessa pessoa nesse contexto? Por que nesse contexto? Porque eu preciso entender que, um exemplo aqui, uma pessoa numa entrevista de emprego ou diante do interrogatório, ela pode estar num estado mais defensivo, mais fechado, mais reprimido. Num outro ambiente, numa festa com um grupo de amigos, essa pessoa pode ser totalmente extrovertida, se vestir de forma diferente, se expressar, ter uma postura totalmente diferente. Então, eu preciso levar em consideração o contexto onde aquilo está acontecendo. Beleza? Então, eu vou pegar aqui na postura. Se é uma postura fechada, aberta, se é uma postura relaxada, como se a pessoa está sentada, ela se senta de forma mais relaxada, com o corpo jogado para trás, ou ela se senta para frente, ela está com os braços cruzados, ela está conversando com alguém ou comigo, ela se inclina para frente para ouvir o que a pessoa está falando ou para falar. Isso traz uma informação muito importante, se ela está prestando atenção ou não. Eu vou buscar aqui as expressões faciais. Sorriso. Eu vou buscar se é um sorriso genuíno, se é um sorriso falso, se é um sorriso inseguro. Eu vou buscar aqui as sobrancelhas. Se ela tem uma tensão nas sobrancelhas, ela pode estar mais fechada, mais irritada, ela pode estar desconfortável. Se ela tem uma expressão de sobrancelhas mais abertas, ela pode estar demonstrando um apreço genuíno pelo outro, pode estar demonstrando atenção pelo que a outra pessoa está falando, pode estar demonstrando surpresa, e por aí vai. A expressão facial da pessoa é mais serena, é mais sedutora, por exemplo, né? Ou é mais relaxada, mais deprimida. Tudo isso comunica o que a pessoa está experienciando por dentro. A pessoa me diz que... Eu pergunto para a pessoa, como está hoje? E a pessoa me diz, eu estou muito bem. Está com aquela expressão de bochechas de bulldog, sabe? A carinha caída para baixo, aqui, semblante triste, sobrancelhas para baixo. Um tom de voz mais melancólico e está me dizendo que está bem. Essa pessoa não está bem. Tem um conjunto de informações me dizendo que não, ela não está bem. E veja só, nós precisamos ser congruentes. Por isso é muito importante. A comunicação não verbal, ela é tão poderosa que, na maior parte do tempo, nós não controlamos. É a nossa comunicação do inconsciente. Eu posso conscientemente falar uma coisa e, de forma inconsciente, comunicar outra, através da comunicação não verbal, tá?
comunicação do inconsciente. E essa aqui é a que vale muito mais. Por isso que é interessante de eu entender, de eu perceber, de eu saber o que buscar. Porque é realmente essa comunicação que vai me dar as informações que eu preciso. Então, vou prestar atenção nesse conjunto de coisas, na postura, nos gestos, nas expressões. Eu vou prestar atenção no tom de voz dessa pessoa. É um tom de voz mais firme, mais seguro? Ou é um tom de voz mais agressivo? É um tom de voz mais hesitante ou mais excitado? É um tom de voz mais sereno, mais sedutor, mais profundo? É um tom de voz mais agudo? Como é que é o tom de voz? O volume, o timbre, a entonação dessa pessoa. Todo esse conjunto de coisas vai me dar pistas do que está acontecendo com essa pessoa. Depois, quando a gente falar sobre a detecção de mentiras, a gente vai entender, pelo menos em um contexto, um exemplo prático disso, tá? Eu vou prestar atenção nos gestos dessa pessoa. Ela faz gestos mais altos, mais expressivos, mais distantes quando fala? Isso me comunica várias coisas. Uma pessoa visual, por exemplo, ela tem gestos mais altos, mais na linha aqui do rosto, mais na linha do pescoço, dos ombros. Ela faz gestos mais longos em geral, porque ela precisa expressar no mundo exterior aquilo que está passando dentro da mente dela. Uma pessoa visual desenha. Uma pessoa mais segura vai ter movimentos mais longos também, mais longe do corpo. Essa distância dos movimentos também é importante. Uma pessoa mais segura vai fazer esses movimentos. Uma pessoa que acredita naquilo que está falando, ela vai ter movimentos mais longos. Uma pessoa mais insegura, ela pode ser tímida, ela vai ter movimentos mais curtos, às vezes não vai ter movimentos. Se ela não acredita naquilo que ela está falando, ou ela está insegura sobre aquilo, ela vai ter movimentos mais curtos. Isso é tendência, tá? Isso é tendência, pode ser um padrão também. Uma pessoa mais introvertida pode ter uma tendência de fazer movimentos mais curtos, ou não. Pode ser um padrão social, pode ser um padrão cultural. Na família, ela é de uma cultura onde as pessoas se movimentam mais, fazem movimentos mais longos. E ela é uma pessoa tímida. Então, eu não posso pegar esse ponto e tomar uma decisão sobre isso, tá? Mas são indícios que eu vou pegando. Uma pessoa visual, ela tem uma tendência de se expressar mais rápido, de fazer movimentos mais rápidos. Uma pessoa auditiva, uma pessoa que busca mais sons, ela tem uma tendência de fazer movimentos mais próximos aqui da linha mediana. E uma pessoa mais sinestésica, ela tem uma tendência de fazer movimentos mais curtos e mais baixos. Beleza? Isso são informações sobre como a pessoa percebe o mundo, mas são informações sobre se essa pessoa está segura sobre o que ela está falando, se ela acredita ou não naquilo que ela fala, se ela tem segurança ou não, se ela é uma pessoa introvertida ou extrovertida. Obviamente que eu preciso levar em consideração também o contexto onde aquilo está acontecendo. Beleza? Aqui também tem padrões hipnóticos. Dentro da formação de PNL a gente aprende, né, sobre como conduzir as pessoas através de padrões de hipnose, padrões hipnóticos, para induzir as pessoas a alguns estados sem que elas percebam, através dos movimentos, do tom de voz, do timbre, da velocidade, das palavras que eu utilizo. Beleza? Mas aqui eu vou prestar também atenção sobre quais palavras essa pessoa utiliza, os vícios de linguagem, né? O sotaque dessa pessoa. Porque, dependendo do sotaque, eu entendo de qual cultura ela é. E eu preciso levar em consideração a cultura da pessoa para entender se esses padrões de comunicação não verbal fazem sentido ou não. Entende? Uma pessoa do Nordeste tem uma cultura diferente de nós aqui do Sul. Né? Tem padrões de linguagem diferentes, tem vícios de linguagem diferentes. Às vezes, algo que para nós no Sul não é ofensivo, para uma pessoa no Norte, no Nordeste, pode ser ofensivo. Então, eu preciso entender esse contexto também, para que eu possa saber qual é a intenção da pessoa com aquilo que ela fala, a forma como ela fala. Essa pessoa, ela hesita na hora de falar. Pode ser que ela esteja insegura sobre o que ela está falando, pode ser que ela esteja mentindo, pode ser que ela esteja
receosa no ambiente, beleza? É um conjunto de coisas que podem acontecer, mas que eu preciso entender dentro de um contexto maior, tá? Aqui eu vou perceber estados emocionais da pessoa, né? Então, se essa pessoa está mais triste, deprimida, ansiosa, se essa pessoa está segura, se ela está com raiva, se ela está relaxada. Então, uma pessoa que está com a mandíbula mais fechada, mais cerrada, sobrancelhas mais fechadas aqui, por mais que seja sutil, pode ser que ela esteja reprimindo um sentimento. Pode ser que ela esteja incomodada com alguma coisa. Isso é uma informação importante de observar também. Beleza? Se eu sou um vendedor e a pessoa está com um semblante fechado, eu preciso fazer com que ela desfaça esse semblante, porque talvez ela não esteja gostando de alguma coisa que eu falei, da forma que eu estou conduzindo o processo de vendas, ou na terapia, a mesma situação. Né? Eu preciso saber se essa pessoa está num estado mais depressivo, mais ansioso, mais alegre, mais aberto, mais disposto a tomar uma decisão, a fazer uma mudança. Tudo isso ela está comunicando. E ela comunica através da postura, gestos, a vestimenta, a forma como ela fala, a entonação, volume, timbre. Tudo isso está me comunicando. Aí um quinto passo vai ser o ambiente físico e os espaços pessoais. Isso aqui é muito importante também, tá? Por quê? No espaço físico, né? Aqui, obviamente, vai depender também do contexto, tá? Espaço físico, eu vou perceber sobre ordem e desordem no espaço, no ambiente que essa pessoa se encontra. Se é na casa dela, se é no ambiente de trabalho, no escritório, se é no carro, se é onde ela está, se é um ambiente desorganizado, organizado, bagunçado, né? Que tipos de objeto essa pessoa tem? Isso é bem interessante de observar também. Quais são os tipos de objeto que essa pessoa tem naquele ambiente? É a mesma coisa que os acessórios, os adornos que ela utiliza. Isso me fala muito sobre quem essa pessoa é, sobre o que é importante para ela. Se essa pessoa é uma pessoa a qual o valor família é importante, segurança é importante, liberdade é importante, status. Quais são os valores importantes para essa pessoa? Tudo isso eu consigo observar através das roupas, da postura, dos utensílios que ela utiliza, do ambiente onde ela se encontra, né? Então, por exemplo, esse espaço onde ela se encontra é um espaço eficiente, organizado, é um espaço minimalista, é um espaço acolhedor, é um espaço mais frio, é um espaço totalmente desorganizado, bagunçado, sem nenhum tipo de facilidades ali. O que isso está me comunicando? Então, eu vou pegar essas informações e vou analisar criticamente dentro de todo esse conjunto também, tá? Aqui eu vou entender sobre o estilo de vida dessa pessoa, o que é importante para ela, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um escritório, dentro do ponto de vista de um escritório. O escritório é minimalista, aqui pode sugerir, por exemplo, que a pessoa tem um foco no desapego das coisas, né? Pode ser que seja isso. Pode ser que não. Depende do restante do conjunto de coisas que essa pessoa tem ali, né? É um espaço mais lotado de coisas, mais bagunçado, coisas desnecessárias, coisas que podem refletir, por exemplo, o apego às coisas, a pessoa não consegue deixar as coisas irem, ela se apega nas coisas e não deixa as coisas irem. Pode ser que seja desorganização, pode ser que seja compulsividade por alguma coisa. Um espaço muito limpo e muito organizado pode significar praticidade e organização, pode significar, por exemplo, toque. A pessoa tem transtorno compulsivo por limpeza. Pode ser que seja isso também. Então, eu preciso analisar todo um conjunto de coisas, tá? Aqui eu vou observar e talvez me traga indícios sobre nível de disciplina dessa pessoa, se ela é organizada e tem disciplina, ela segue as coisas de forma organizada, ela tem um passo a passo, ela é metódica, então talvez ela seja disciplinada. Talvez seja um espaço meio bagunçado, seja cheio de coisas coloridas, coisas coladas nas paredes, desenhos, papéis escritos. Pode ser que essa pessoa seja uma pessoa criativa, então ela começa a escrever, criar e tal, e ela organiza tudo de uma forma que ela se acha dentro daquele contexto ali.
Pode ser que ela precise de controle, tem que estar tudo sob controle, ou pode ser negligência, pode ser que está tudo bagunçado porque ela está assim, ó, a vida dela é um reflexo daquele ambiente ali. Beleza? Então essas informações são ricas para mim também. Aí depois eu vou para atividades e uso do tempo livre. Aqui eu quero observar como que a pessoa utiliza o tempo livre dela. O que eu vou observar aqui? Eu vou observar aqui quais são os hobbies dessa pessoa, se ela pratica esportes, quais são os esportes que ela pratica, se tem projetos paralelos, o que ela faz paralelo na vida dela, se ela faz algum tipo de trabalho voluntário, tipo de consumo cultural, o que ela faz como cultura. Ela faz leitura, ela vai assistir filmes, séries, ela vai no teatro, ela assiste shows, o que ela consome culturalmente? Redes sociais? Tudo isso está comunicando coisas. Tudo isso comunica coisas sobre o perfil dessa pessoa, sobre os padrões de comportamento dessa pessoa, sobre quem essa pessoa é de verdade. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que pratica esportes. Qual esporte ela pratica? Porque isso vai me comunicar um monte de coisas. Entende? Quais são os hobbies que essa pessoa tem? Uma pessoa que pratica esportes, por exemplo, ela pode praticar musculação. Isso pode transmitir cuidado com a saúde, essa pessoa se importa com a saúde dela, por isso ela pratica atividade física, ela faz musculação. Pode ser que seja a aparência, seja algo muito importante para ela. Então ela tem um cuidado muito grande com a aparência. É aquela pessoa que vai para academia, mas ela tem que estar impecavelmente bem vestida, bem cuidada, perfumada. Entende? Tem um cuidado excessivo com o corpo, talvez. Pode ser que seja a aparência física importante e não a saúde. Beleza? Porque aqui nós temos duas coisas. Nós vamos ter uma pessoa que cuida extremamente da saúde, cuida da alimentação, cuida dos horários, é bem organizada nas coisas, porque saúde é importante. Tem uma outra pessoa que passa horas na academia, só que ela vai usar qualquer tipo de medicamento para ficar bem esteticamente, qualquer procedimento estético que faça com que ela se sinta bem com a aparência, ela vai fazer independente do que aconteça, né? A ponto de a pessoa desenvolver uma doença, desenvolver ou até morrer por conta de uso indiscriminado de medicamentos, de drogas, enfim, ou de procedimentos estéticos, porque a aparência é importante. Talvez essa pessoa seja insegura, tenha baixa autoestima, e a aparência física é uma forma de ela preencher essa falta. Então, eu preciso analisar esse ponto dentro de um contexto maior, tá? Essa pessoa pratica ou participa de algum projeto voluntário, por exemplo, isso também indica coisas sobre quem é essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa afetiva, uma pessoa cuidadosa, contribuir com a sociedade é importante para ela, ou talvez seja status, talvez seja eu preciso fazer isso para mostrar para os outros que eu faço. Sabe aquela pessoa que vai lá e cuida de cachorrinhos, mas ela precisa postar no Instagram o tempo todo? No TikTok, sei lá onde que as pessoas postam hoje, na rede social, sobre tudo que faz? Sabe? Essa pessoa, o ganho que ela busca é mostrar para os outros o reconhecimento dos outros. Talvez o valor reconhecimento para ela seja importante. Então, a partir desse ponto, eu vou analisar um contexto maior. Talvez essa pessoa seja uma pessoa muito caridosa, bondosa. Talvez em algum momento da vida ela tenha precisado de ajuda e hoje ela busca contribuir com os outros. Por isso, depois também eu vou analisar a história dessa pessoa. Como ela lida com o passado e como ela lida com o presente e com o futuro. Porque todo esse conjunto de coisas, às vezes, vão se interligando. Eu pego todas essas informações e depois eu cruzo essas informações. Esse é um ponto importante. Qual tipo de consumo cultural essa pessoa tem? Essa pessoa lê muitos livros? Que tipo de livros ela lê? São livros de autoajuda? São livros de desenvolvimento pessoal? São livros de romance? São livros de terror? Que tipo de livros ela lê? Que tipos de filmes ela assiste, se ela assiste filmes?
Por exemplo, uma pessoa que assiste filmes, ela pode estar buscando conhecimento dentro de um filme, ela pode estar buscando distração e relaxamento em algum momento, ou ela pode ser uma pessoa que ela não age, não faz grandes outras coisas, ela procrastina demais e fica horas e horas assistindo televisão, filmes, séries, escutando músicas e por aí vai. Entende? Então eu pego essas informações e eu analiso. Redes sociais. Quanto tempo ela utiliza, que rede social ela utiliza, o que ela faz, né? Como ela usa as redes sociais, isso comunica muito também. Uma pessoa que posta conteúdo profissional, ela comunica uma coisa. Uma pessoa que posta festas, baladas, praias, dancinhas na rede social, ela está comunicando outra coisa. Beleza? E essas informações são importantes também. Ela participa de clubes, de ONGs, de grupos religiosos, por exemplo. Isso é importante também. A pessoa participa de um grupo religioso, talvez os padrões de comportamento estejam ligados ao grupo religioso que ela participa. Entende? Essa pessoa participa de algum grupo artístico, por exemplo, isso conta muito também sobre o perfil de comportamento da pessoa. Um artista, ele tende a ser mais liberal, mais compassivo, ele tende a ser mais flexível com as regras. Uma pessoa que participa de um grupo religioso, ela tem uma tendência a ter um padrão de comportamento diferente de uma pessoa que participa de um grupo artístico, por exemplo. Grupo de teatro, grupo de música, grupo de... enfim. Percebe as diferenças? Então eu busco entender isso. De um grupo esportivo, uma pessoa que joga futebol, por exemplo, ela pode estar buscando pertencimento a um grupo, ele pode estar buscando saúde, pode indicar um grupo cultural. Nós mesmos brasileiros, nós temos uma cultura muito forte do futebol. Então, para nós temos uma tendência maior de jogar futebol. Outros povos talvez não. Percebe? Que tipo de esporte ela faz? Natação, ela faz tênis, ela joga golfe. Isso vai indicar o grupo social, o nível cultural, o nível financeiro da pessoa. Tudo isso está comunicando dentro dessas coisas aqui. Então, eu vou pegando essas informações e vou construindo, né? Vou construindo uma análise. Aí depois, eu vou para o histórico de vida e a consistência dessa pessoa, né? Como assim? Eu vou analisar o passado, os padrões de comportamento dessa pessoa, padrões recorrentes de comportamento. Aqui relacionados a empregos, a relacionamentos mesmo, a amizades, a hábitos de vida e por aí vai. Isso aqui é muito importante para quem é terapeuta, para quem é líder de equipe, porque eu analisando como a pessoa se comporta ao longo do tempo, eu tenho um padrão mais refinado aqui, tá? Uma pessoa que pula de um relacionamento para o outro, está comunicando uma coisa. Uma pessoa que troca de emprego com muita frequência, está comunicando algo também. Uma pessoa que fica muitos anos no emprego, comunica uma coisa também. Uma pessoa que se mantém no relacionamento por muito tempo, também comunica algo. Pode comunicar fidelidade, organização, pode significar que ela tem um relacionamento forte, um relacionamento de compreensão, que ela é uma pessoa compreensiva, que ela sabe lidar bem com adversidades. Ou pode comunicar insegurança, medo da mudança, porque dependendo do tipo de relacionamento que ela tem, se ela continua ao longo dos anos num relacionamento abusivo, por exemplo, essa pessoa pode estar comunicando medo da mudança, insegurança, acomodação. Então, ela não sai desse comportamento porque ela não consegue tomar uma atitude. Ela não sai desse emprego, mesmo que ela não goste, por anos reclamando do emprego, mas ela não sai do emprego, porque ela tem medo de sair e perder isso que é seguro, isso que é familiar. Beleza? Então, ela comunica algo. Uma pessoa que pula de um emprego para o outro pode ser uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não sabe lidar bem com hierarquia, pode ser uma pessoa que não sabe lidar com regras, pode ser uma pessoa que gera conflitos nos ambientes onde frequenta. Então, se eu tenho a possibilidade de analisar essas informações, isso também é bem importante para mim. Analisar o histórico dessa pessoa.
como ela lida com relacionamentos, se ela tem amizades de longo prazo ou não. Se ela tem muitos conflitos com outras pessoas, se ela muda com frequência, muda de cidade, muda de ambiente, muda de emprego, muda de relacionamento. Isso também fala sobre metaprogramas, né? Quem é PNLista sabe que nós temos alguns padrões que são naturais, alguns metaprogramas. Algumas pessoas têm uma tendência maior de ficar muito mais tempo sem mudanças. Elas precisam daquilo que é seguro, que é confortável, aquilo que elas sabem o que está acontecendo. Outras pessoas precisam de mudanças periódicas, elas não lidam bem com a estagnação, com a paralisação, elas se sentem presas e elas precisam mudar. Então pode ser uma questão de metaprogramas também. Beleza? Pessoas, eu não vou passar, a gente falou sobre 7 pontos aqui, né, que eu trouxe. Que são as 7 categorias-chave, tá? Depois a gente vai, nos próximos encontros, a gente vai aprofundar sobre essas categorias e detalhar cada uma delas, para a gente entender o que cada coisa pode significar. Mas eu não vou ir para os 5 passos, até que a gente vai se prolongar um pouquinho mais aqui. Mas eu vou fazer isso. Eu vou trazer para vocês aqui esses 5 passos que eu acho que são importantes, tá? Para a gente entender como ler as pessoas, tá? Porque daí vai fechar bem o que a gente vem falando aqui. E depois, no final, se der tempo, então eu ensino um conjunto de ferramentas para a gente perceber, para a gente entender quando uma pessoa está mentindo ou não, tá? Só para a gente contextualizar dentro de um exemplo prático, tudo isso que a gente viu aqui. Então, quais são esses 5 passos, né? Então, eu falei sobre algumas categorias, eu vou analisar postura, gestos, vou analisar os padrões de comportamento, eu vou analisar como a pessoa se veste, os utensílios que ela utiliza, os ambientes que ela frequenta, eu vou analisar os cuidados que ela tem com a aparência, eu vou analisar o histórico de vida dessa pessoa, se possível, vou analisar muito o ambiente, o contexto, vou analisar a cultura da pessoa. Todos esses pontos são extremamente importantes para que eu tenha uma leitura mais assertiva, tá? E aí nós temos 5 passos que eu acho que são bem importantes para a gente ler as pessoas. E a gente já vem falando, eu já venho falando aqui hoje sobre isso, mas aí vai ficar mais claro. Aí o primeiro passo é o contexto, tá? Eu preciso saber o contexto onde aquilo está acontecendo, tá? Porque, assim, nenhum dos nossos comportamentos acontece no vácuo. Nenhum dos nossos comportamentos, nenhum comportamento humano acontece no vácuo, tá? Todos os nossos comportamentos estão profundamente ligados com o contexto, com o ambiente onde aquilo está acontecendo, tá? Então, eu tenho que levar muito em conta isso. Eu preciso saber qual é o ambiente, qual é o contexto, a situação cultural, né, que está envolvida naquilo ali. Porque se eu ignorar o contexto onde a pessoa está inserida, eu não vou ter uma leitura clara. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Sobre esse padrão. As pessoas mais velhas têm uma tendência a ser menos flexíveis com o não cumprimento de regras, tá? Do que pessoas mais jovens. Pessoas mais jovens têm uma tendência a ser mais flexíveis, a ser mais liberais, a ser mais flexíveis com as regras, a burlar regras do que uma pessoa mais velha, tá? A gente costuma, principalmente agora está muito na moda aqui no Brasil, né? Ser mais conservadoras. Beleza? Mas só que não é porque a pessoa é mais velha e o outro é mais jovem. Tem a ver com o contexto onde elas estão inseridas. Tem a ver com o contexto onde essas pessoas cresceram. Pessoas mais velhas cresceram num ambiente onde elas, desde cedo, precisavam trabalhar, elas precisavam cumprir regras, porque senão elas tinham punições. Elas cresceram num contexto aqui no Brasil, por exemplo, onde a gente passou por períodos de governos mais rígidos, com regras mais claras. Então, essas pessoas têm uma tendência de ser mais rígidas, de ser mais conservadoras com as regras, porque elas cresceram
e viveram num ambiente onde as regras eram muito importantes. Pessoas mais jovens, e cada vez mais isso, hoje em dia tem um debate muito grande sobre a geração Z, que está entrando no mercado de trabalho agora. E é uma geração toda que está indo totalmente na contramão da nossa geração e das outras. Isso, inclusive, nos incomoda muito, porque nós seguimos também muitas regras. Apesar de que nós já crescemos num contexto cultural, um contexto onde as regras já eram mais flexíveis comparados com os nossos pais e avós, mas nós ainda seguimos regras. Nós ainda precisamos seguir essas regras. E essa galera que está vindo agora, eles vão totalmente contra. Eles são muito mais analíticos sobre as coisas e eles... Peraí, por que eu preciso seguir essa regra? Por que eu preciso trabalhar? Por que eu preciso fazer uma faculdade, arrumar um emprego, trabalhar, ficar rico, construir patrimônio, comprar o carro do ano, comprar uma casa? Por que eu preciso disso? Para que eu preciso disso? Eu quero viver, eu quero me divertir, eu quero ter tempo para aproveitar com os meus amigos, eu quero viajar. Entende? Mas por quê? Porque eles cresceram num ambiente, num momento histórico onde isso já era muito mais possível. Porque as gerações que vieram antes deles vieram construindo esse contexto. Beleza? Então eu tenho que analisar esse ponto. É claro que um jovem que cresceu em uma família rígida, com valores muito fortes e com regras muito claras, talvez essa pessoa, esse jovem, siga muito mais regras do que uma pessoa mais velha que cresceu num ambiente desorganizado, sem regras, onde tudo era possível. Percebe a diferença? Então eu preciso analisar o contexto dessa pessoa para entender esse comportamento. Então isso é muito importante, né? Eu vou analisar aqui o contexto físico, né? Onde essa interação ocorre, se é num escritório, se é num restaurante, se é numa festa, se é no tribunal, se é numa viagem, se é na praia, se é dentro de casa, se é num evento mais formal. Eu vou analisar tudo aquilo que a gente falou antes dentro desse contexto. Contexto cultural, né? As normas dessa cultura, os valores são importantes para esse grupo, os costumes desse local, né? Uma pessoa que é evangélica, ela tem costumes e uma cultura diferente de uma pessoa que é, por exemplo, ateu, ou de uma pessoa que é católico, ou de um muçulmano. Percebe? Então eu preciso analisar esses pontos também. Eu vou analisar o estado também, né? A situação, o contexto situacional. É uma situação de estresse? É uma situação de ansiedade? É uma situação de comemoração? Qual é a situação onde isso está acontecendo, onde esses comportamentos estão sendo analisados, né? E o contexto temporal também, né? Em que momento específico isso acontece? É de manhã, logo que a pessoa acordou? Porque a pessoa pode estar mais relaxada, mais bagunçada, mais assim e tal, se comportando de uma maneira porque ela acabou de acordar. Pode ser que seja no fim do dia, a pessoa está cansada. Pode ser que seja num momento onde a pessoa está extremamente feliz, alegre, ela acabou de receber um prêmio, acabou de fechar um grande negócio, acabou de sair da academia, sair de uma festa. Qual é o contexto temporal, né? Em que momento isso acontece? Né? Isso vai me dar informações muito importantes. Tá? Eu vou analisar depois os sinais externos. O que é isso, sinais externos? Eu vou analisar aquilo que a gente falou lá atrás. A aparência, as roupas, o cuidado pessoal, o estilo, as marcas que ela utiliza, a higiene. Vamos lá. A pessoa está num ambiente mais formal, que é o primeiro ponto. Um ambiente mais formal, está vestida de forma desleixada, bagunçada. Opa, está comunicando algo. Não, ela está vestida de forma cuidadosa, formal, com adornos muito bem escolhidos, está comunicando outra coisa. Essa pessoa está num ambiente formal e está vestida de forma extravagante, com utensílios grandes e brilhosos e tal, e dourados, aquela coisa toda. Ela está comunicando outra coisa, tá?
Aqui eu vou analisar também, nos sinais externos, eu vou analisar a linguagem corporal, que a gente já falou, postura, gestos, expressões faciais, as microexpressões faciais das pessoas também. Eu vou analisar volume, tom de voz, entonação, as pausas que ela faz, o ênfase que ela dá em algumas palavras ou em algumas frases também, isso é muito importante, né? Porque aqui eu vou entender um conjunto muito maior de coisas, tá? Aí depois eu vou para escuta ativa. Esse é o terceiro passo. Escuta ativa e análise do discurso. Por quê? Porque se eu estou comunicando uma pessoa, eu quero fazer uma leitura, ou se eu estou observando a comunicação dessa pessoa, eu preciso analisar, né? Quais são as palavras que ela utiliza, a forma que ela fala, os vícios de linguagem. Por exemplo, uma pessoa que fala sempre, nunca, todas as vezes, pode demonstrar rigidez, inflexibilidade. Sempre, todas as vezes, nunca expressa aqui pensamentos e comportamentos mais rígidos, mais extremistas. Uma pessoa uma pessoa que diz talvez, quem sabe, não sei, pode expressar insegurança, falta de posicionamento, pode ser mais flexível, pode ser mais flexibilidade, e por aí vai. Se ela foca mais no passado quando ela fala, se ela foca mais no presente ou mais no futuro. Uma pessoa que foca muito no passado, ela pode ser aquela pessoa saudosista, que vive muito no passado. Ela pode estar passando por um processo depressivo. Uma pessoa depressiva, ela vive muito no passado, então ela se apega muito a questões do passado. Uma pessoa que expressa muito voltada para o futuro, pode ser uma pessoa que tem projetos e organiza, faz um planejamento do futuro, ou pode ser uma pessoa que está passando por um processo ansioso, afinal de contas, ela está projetando para o futuro e ela vê um monte de coisas que podem acontecer, que podem dar errado, os medos que ela tem das coisas que acontecem, que vão acontecer, que ela tem certeza que vão acontecer, e ela pode estar experienciando ansiedade aqui. Uma pessoa que vive, que expressa mais no presente, pode ser uma pessoa mais realista, uma pessoa que vive mais o presente, o aqui e agora. Isso também é importante. Aí depois, eu vou para o quarto passo, que é avaliar a coerência. O que eu vou avaliar aqui na coerência? Eu quero saber se a aparência, a linguagem corporal, o discurso, o comportamento dela são congruentes com o que ela está comunicando verbalmente e com o contexto. Entende? A pessoa está num contexto, em um ambiente, ela está se comportando de uma maneira, ela está vestida de uma forma, ela tem um discurso, ela tem uma entonação, um volume, um timbre. Ela fala mais no presente, no passado ou no futuro. Tudo isso é o conjunto de coisas que eu vou analisar, tá? Se ela é coerente. Por exemplo, uma pessoa que é mais segura de si, sabe do que está falando, e ela está num ambiente onde ela está fazendo uma apresentação. Por exemplo, ela está na empresa e está fazendo uma apresentação de um projeto. Ela transmite ali segurança, clareza. Os movimentos dela são claros, são firmes, são objetivos. Ela se veste de uma maneira que transmite segurança. A postura dela transmite segurança. A forma como ela fala, o timbre, o volume, a entonação, transmitem segurança. Essa pessoa está me mostrando que ela é segura, que ela sabe do que ela está falando, que ela acredita naquilo, beleza? O contrário, essa pessoa está no mesmo ambiente e ela tem movimentos mais inseguros, ela tem mais falhas na fala, ela se repete muito, ela demonstra insegurança, ela não olha diretamente nos olhos das pessoas, ela corta o contato visual. Essa pessoa pode estar demonstrando insegurança com o que ela está falando, pode ser uma pessoa tímida, pode ser uma pessoa introvertida, não tem tanta habilidade social, ou ela pode estar mentindo, por exemplo. Então, eu preciso pegar esse conjunto de coisas e fazer uma análise para que eu possa tomar uma decisão sobre
sobre o meu julgamento, tá? Então, eu vou analisar todo esse conjunto de coisas, né? A aparência, a linguagem corporal, as expressões, o discurso dessa pessoa, o comportamento dela, as palavras que ela utiliza, a forma como ela comunica. Tudo isso eu vou analisar, tá? Para que eu saiba se essa pessoa é coerente, se ela está transmitindo aquilo com segurança, se ela está transmitindo aquilo com confiança, né? Com congruência interna e externa. Depois eu vou mandar um materialzinho para vocês, vai ter mais informações sobre isso, tá? Eu estou passando um pouquinho mais rápido só para a gente não ir muito longe. Aí depois no quinto passo eu vou cruzar essas informações, eu vou cruzar essas categorias. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou fazer isso porque nenhuma categoria eu posso analisar isoladamente. O comportamento, a forma como ela fala, a postura, vestimento. Eu não posso analisar isso de uma forma isolada. Eu preciso cruzar todas essas informações para ver se isso faz sentido, para ver se esse conjunto de coisas que eu estou analisando fazem sentido, se estão me indicando um caminho ou não, ou se está me dando informações controversas, tá? Então, aqui, por exemplo, a aparência da pessoa, ela pode enganar. Então, uma pessoa chega na loja, eu sou um vendedor de carros, e a pessoa chega na loja de bermuda, camiseta e havaianas. Ela está com as mãos calejadas, as unhas sujas, e ela fala de uma maneira mais simples. Eu posso julgar essa pessoa como? Essa pessoa não tem dinheiro, não tem condições de comprar um carro. Essa pessoa, sei lá. E talvez eu faça um julgamento muito equivocado. Talvez essa pessoa seja um agricultor. Talvez essa pessoa seja um grande produtor rural que tem milhões investido. E ela tem dinheiro para pagar à vista o carro. Eu faço uma análise e julgo simplesmente pela aparência e vou totalmente contra a realidade. Percebe? Então eu preciso analisar todas as informações, entender o contexto, entender esse conjunto de informações que essa pessoa está me trazendo, para ver se isso faz sentido ou não. Beleza? Pode ser que a pessoa seja uma pessoa sem noção mesmo, ela não tem condições nenhuma de estar ali e ela vai lá, né? Mas pode ser que não. Então eu vou analisar todo esse conjunto de coisas para que eu tenha mais precisão na minha análise. Então esses são os 5 passos. Agora eu vou dar um exemplo. Antes da gente encerrar, a gente tem mais 7 minutinhos antes das 21h30, para que a gente encerre por volta das 21h30, tá? Eu vou ensinar vocês como detectar mentiras, ok? É um conjunto de coisas que eu vou analisar e eu vou trazer, claro, um exemplo básico aqui, tá? Para a gente entender como que eu utilizo essas informações. E nos próximos encontros a gente vai aprofundar mais sobre todos esses padrões, tá? A gente vai trazer aqui um exemplo de um contexto só. Na formação de PNL, quando nós falamos de pistas de acesso ocular, nós falamos que, através do movimento dos olhos, nós podemos perceber quando uma pessoa está mentindo ou não. E não deixa de ser verdade. Mas só que quando a gente fala de pistas de acesso ocular, nós estamos falando de uma informação analisada. E eu tenho grandes chances de errar quando eu analiso uma informação só. Então é mais ou menos assim. Para quem estava na última aula, e para quem é PNLista aqui, quando uma pessoa olha para cima e para a direita para me contar algo que aconteceu, a tendência é que ela esteja criando uma imagem. Uma pessoa que mente, ela precisa construir uma história na mente dela para me contar. Então esse é um dos indícios que eu analiso, para descobrir se a pessoa está mentindo ou não. Para onde ela movimenta os olhos quando ela fala. Como assim? Os olhos estão grudados na cabeça? Não movimenta. Não, ele tem movimentos aqui, né? Os movimentos oculares aqui. Quando uma pessoa lembra de algo, de uma imagem visual, de algo que aconteceu, ela tem uma tendência de jogar o olho para cima e para a esquerda. Quando ela cria uma imagem, ela joga o olho para cima e para a direita.
Então, para a maioria das pessoas funciona assim, tá? Algumas são o contrário. Então, se uma pessoa olha para cima e para a direita para me contar uma história, a tendência é que ela esteja criando uma imagem. Esse é um indício que eu analiso para saber se a pessoa está mentindo ou não. Mas só que lembra que eu falei lá no início que a gente precisa calibrar a pessoa? Então, para eu saber qual é o movimento ocular que essa pessoa tem, eu preciso calibrar ela. Vou dar um exemplo aqui de um relacionamento. Eu quero saber se o meu cônjuge está me traindo ou não, está me mentindo ou não. Vou dar o mesmo exemplo que eu usei semana passada, que normalmente eu uso nos cursos. A esposa chega para o marido e pergunta assim: amor, lembra daquela vez, daquela viagem que a gente fez para Salvador? E o marido olha para o lado e para cima e para a esquerda e diz: lembro que a gente foi na Praia do Forte, a gente visou o mercado público, a gente foi na feira de São Joaquim, que você ficou, nossa, impactada com o ambiente na feira lá, era totalmente diferente de tudo que você já tinha visto e tal. Opa, um indício, ele olhou para cima e para a esquerda. Ela pergunta outra coisa. Lembra daquele restaurante que a gente foi lá em Salvador, que foi incrível, a gente comeu um risoto de camarão maravilhoso? E o marido olha para cima e para a esquerda de novo. Lembro, nossa, estava maravilhoso, o garçom nos atendeu super bem e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. 2 indícios. Faço outra pergunta que eu tenho certeza da resposta. A pessoa olhou para cima e para a esquerda. Aí eu faço a pergunta daquilo que eu quero saber a verdade. Me diz uma coisa, aquele dia que tu disse que ficou trabalhando até mais tarde, o que era mesmo que tu ficou fazendo na empresa? Aí o cara olha para cima e para a direita e diz: então, aquele dia tinha um projeto que a gente estava fazendo lá e eu precisei ficar até mais tarde para terminar aquele projeto porque a gente precisava entregar para o cliente na quinta-feira, por isso que eu fiquei quarta até mais tarde. Percebe aqui? Eu calibrei a pessoa e, opa, ela olhou para cima e para a direita. É um indício forte de que ela criou uma imagem para me contar. Beleza? Então, uma informação importante aqui. Mas eu posso estar muito equivocado se eu pegar só essa informação. Tem alguns outros padrões comportamentais que o mentiroso utiliza que me mostram se ele está mentindo ou não, ou que podem me mostrar. Exemplo. Alguns. Eu preciso analisar dentro de um contexto, tá? Eu preciso analisar todos esses itens dentro de um contexto para ver se isso faz sentido ou não. Aqui, o mentiroso, ele tem uma tendência de, quando ele fala, levar a mão à boca, tocar o nariz ou o queixo. Esse é um padrão de comportamento, tá? Por quê? Nós, seres humanos, nós viemos de fábrica programados para falar a verdade. Quando nós falamos a mentira, quando nós mentimos, nós estamos sendo incongruentes. E essa incongruência no que eu falo, ela é expressada através da minha linguagem não verbal, que é a minha linguagem do inconsciente. Eu preciso falar a verdade e eu estou mentindo. Então, eu tenho uma tendência de tampar a boca. Aí, o que eu faço? Eu não vou tampar a boca, então eu toco no nariz, eu toco na boca, eu toco no queixo. Esse é um indício também, que eu tenho que cuidar. Talvez seja um indício de mentira, ou talvez seja, por exemplo, um desconforto. A pessoa está falando e ela toca o nariz. Ela está com rinite. E aí eu vou estar equivocado também. Então eu pego já 2 informações. Olhou para cima e para a direita. Quando falou, tocou o nariz. Opa, a boca. Ou fez alguma outra expressão, tocou a orelha, levou a mão acima, perto da boca. Isso é um indício, tá? Outro indício. Uma pessoa que mente, ela tende a desviar o olhar. O mentiroso, em geral, ele não olha no olho do interlocutor para falar, porque ele sabe que está mentindo. E olhar no olho da pessoa é desconfortável para qualquer um. Quando tu está mentindo, é mais desconfortável ainda. Então, ele tem a tendência de desviar o olhar. Ele não mantém o olhar direto no interlocutor. Esse é outro ponto importante. Uma pessoa que mente, ela tem uma tendência a se explicar.
pessoa começa a contar a história, uma pessoa que está falando a verdade, ela fala a história e ponto. Uma pessoa que está mentindo, ela tem uma tendência a tentar se explicar. E aqui é um ponto importante para a gente pegar o mentiroso. O mentiroso, ele começa a contar a história e eu faço perguntas para o mentiroso. O que acontece? Num primeiro momento, quando eu vou mentir, eu construo uma história, eu elaboro uma história. Mas nós não temos, pelo menos a maioria de nós, não tem a capacidade de improviso rápido. Então eu construo uma história e dentro daquela história eu tenho segurança. Eu posso manter segurança. Eu posso manter o olhar mais fixo. Eu posso falar com mais segurança, com uma entonação firme. Só que, quando as perguntas me forçam a ir para algo que eu não planejei, aqui eu entro no inconsciente. Eu vou para o desconforto. E aí eu começo a demonstrar essa comunicação não verbal. Aqui eu tenho mais chance de tocar no nariz ou fazer alguma expressão assim. Eu tenho mais chance de começar a me explicar e repetir aquilo que eu estou falando. O mentiroso, ele tende a ser mais inseguro na comunicação, então ele vai fraquejar um pouquinho no que ele fala, ele vai gaguejar um pouco mais, não vai ser tão fluida a comunicação. O mentiroso, ele tende a se retrair. Então, ele vai, em geral, ele vai ter uma tendência a se fechar mais, a não fazer tantos movimentos. Ele vai se fechar um pouco mais, por mais que seja sutil isso. Ele tende a não ficar de frente para o interlocutor, ele muda um pouco a direção do corpo. Então, todos esses indícios vão me mostrando que talvez essa pessoa não esteja falando a verdade. Todo esse conjunto de coisas, tá? O mentiroso também, ele tende a, quando confrontado, se tornar em algum momento, depois que ele passa por esse processo de tentar se explicar, de desviar o olhar, de se retrair um pouco. Se ele continua sendo confrontado, ele tem uma tendência de ir para o ataque. Ele vai se exaltar, ele vai mudar o tom de voz, o timbre, ele vai tentar ganhar, aquele termo que a gente utiliza, ganhar no grito, ele vai tentar subir o tom de voz, aumentar o volume, a frequência, vai falar mais alto, mais rápido e ter expressões e movimentos mais agressivos. Isso me indica que talvez essa pessoa esteja, sim, mentindo. Então, eu tenho um conjunto de informações aqui que vão me trazer mais precisão, se é possível que essa pessoa esteja mentindo ou não. Beleza? Tem várias outras coisas que nós poderíamos trazer aqui, que também são indícios de possível mentira. O mentiroso, ele tende a esconder as mãos. Esse é outro ponto. A pessoa que fala a verdade, ela mostra as mãos. Ela tem a tendência de mostrar as mãos. Eu tô limpo, eu não tenho nada, eu não escondo nada. O mentiroso, ele tende a não mostrar as mãos. Por isso ele se fecha. Beleza? Esse é um conjunto de coisas que nós temos, que nós podemos observar aqui. Pode ter muito, tá? Prolongar mais, porque já são 21h33. E eu prometi que não ia muito longe hoje, beleza? Pessoas, foi corrido, eu trouxe bastante coisa aqui e eu falei um monte, eu falei 1h30 quase aqui com vocês. Depois eu vou mandar esse material texto para vocês e vai ser mais fácil de vocês acompanhar tudo isso, tá? Mas antes da gente encerrar aqui, se alguém tem alguma dúvida, quer trazer algum ponto, alguma curiosidade ou qualquer coisa que seja, fica à vontade agora. Eu abro para perguntas. Pode ser, abre o áudio e fala com a gente aqui, ou pode mandar no chat ali. Beleza? Eu nem li o chat ali, eu não vi se alguém mandou alguma coisa, mas acho que não, né? Não. Acabou. Lembrando que, nos próximos encontros, a gente vai aprofundar e vai detalhar mais tudo isso que a gente viu aqui, tá? Sobre posturas, sobre gestos, tem um monte de coisas que a gente pode entender, tem um monte de técnicas que a gente pode utilizar para persuadir, para dissuadir pessoas, para... Eu não gosto da palavra manipulação, porque eu acho que não é tão ético, eu não gosto muito de manipular pessoas, eu prefiro persuadir. Mas tem muitas técnicas, muitas ferramentas que nós podemos utilizar para persuadir pessoas de maneira ética.
um cliente na terapia, para conduzir um processo terapêutico, para entender o que a pessoa realmente está vivenciando naquele momento. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa chega no consultório e ela me diz assim: eu estou passando por uma depressão, ou o que normalmente as pessoas falam, eu tenho depressão há 4 anos. Eu não saio de casa, a minha vida está horrível, é uma tristeza só, eu estou a ponto de, sei lá, estou tomando medicamento. Só que essa pessoa chega no consultório muito bem vestida, com roupas belas, com bons utensílios, bem maquiada, bem cuidada, ela chega com uma expressão, sabe, aquela expressão que chega e toma conta do lugar. Essa pessoa não está em depressão. Essa pessoa ela está buscando, talvez, por exemplo, chamar atenção. Um exemplo. Ela está buscando atender uma outra necessidade, mas ela não está em depressão. Agora, uma pessoa que chega no consultório e ela me diz: olha, eu vivo há 5 anos que eu não saio de casa. Eu não tenho coragem de tomar banho. Eu não tenho coragem de me cuidar. Eu não saio, eu não vejo a minha família. E aí essa pessoa chega no consultório com o cabelo mal arrumado, com uma roupa desleixada. Ela está talvez ou magra demais, ou com sobrepeso. Ela está com uma aparência deprimida, depressiva. Ela está me comunicando que ela está sendo congruente, que aquilo que ela está falando é verdade. Beleza? Aqui eu consigo pegar informações que são muito importantes. Mais do que isso, porque isso é muito facilmente observável, né? Mas quando a pessoa chega no consultório e ela me conta uma história sobre o que ela está vivendo, e eu analiso na comunicação não verbal dela, eu posso perceber se ela está sendo congruente com aquilo que ela está me falando, ou se é só uma história inventada por ela, que talvez, por N motivos, ela pode ter inventado. Pode ser por vergonha, pode ser por medo de julgamento, pode ser porque ela acredita que é aquilo que eu quero saber, e às vezes pode não ter nada a ver com o processo, e aí eu não consigo ajudar ela, porque o que ela fala não condiz com a realidade. E quando eu tenho esse conjunto de informações que eu posso observar, eu extraio essas informações e eu começo a utilizar isso dentro da minha comunicação para extrair as informações que eu preciso. Dentro da programação neurolinguística, nós trabalhamos com um metamodelo, né? Que são padrões de comunicação que são utilizados para especificar a comunicação, para extrair ou para construir ou para entender ou para expressar um modelo de mundo, o nosso ou da outra pessoa. O metamodelo é uma das ferramentas talvez mais importantes da programação neurolinguística. Para quem é PNLista aqui, mais uma vez sai na frente, porque entende dos padrões. Agora, com esse conjunto de informações a analisar de comunicação não verbal, eu posso ser muito mais assertivo na construção desse modelo. De realmente entender o modelo de mundo da outra pessoa e ser mais assertivo naquilo que eu quero. Seja ajudar a pessoa a mudar um comportamento, se livrar de algo emocional que está prendendo ela ao passado, seja para vender um processo terapêutico, seja para vender um produto, um serviço, enfim, seja para persuadir um filho, uma filha, o cônjuge, os colegas de trabalho, funcionários, seja para liderar melhor. Eu posso ser muito mais assertivo agora, porque eu entendo, eu tenho uma percepção mais aprofundada sobre o que essa pessoa experiencia internamente, sem que ela precise me falar. Porque a nossa comunicação, ela é muito limitada. Nós temos uma tendência de comunicar muito superficialmente, porque isso, em geral, funciona muito bem. Só que, quando eu transito na superfície, eu não tenho uma percepção mais profunda sobre a experiência do outro. A PNL me dá essa possibilidade de eu entender essa estrutura, de eu extrair e criar um modelo. E a gente fala em modelo aqui, porque nenhum de nós consegue perceber o mundo como ele realmente é. Nós criamos um modelo, seja para nós interagirmos com o mundo, ou quando eu estou interagindo com outra pessoa, eu crio um modelo sobre o modelo de mundo daquela pessoa. E ela expressa esse modelo de uma maneira. Normalmente eu fico muito preso só à comunicação verbal. Aqui eu tenho a possibilidade de entender muito mais sobre esses ingredientes não verbais e ter um modelo mais rico. Eu consigo criar um modelo mais rico sobre esse modelo de mundo da outra pessoa. E aí eu posso ser mais assertivo com os meus objetivos. Seja ajudar a pessoa, seja persuadir, seja vender,
seja o que for que eu quero fazer com essa pessoa. Vamos lá, são 21h40. Eu vou encerrar agora. Essa gravação depois vai para o YouTube, vai para o nosso grupo de estudos lá. Por enquanto, esse grupo é aberto ainda para todos os alunos, independente do curso que você fez. Tá? Independente se você fez PNL comigo, hipnose com o Marcelo, PNL para terapeutas, se você fez formação online, se você fez formação presencial, você tem acesso, é gratuito. Todos esses encontros, ou pelo menos a maioria desses encontros, são gravados e a gente sobe na plataforma, na nossa plataforma lá do grupo de estudos, e vocês têm acesso a essas gravações. Salvo algumas gravações que são específicas. Normalmente, para quem é aluno da formação Practitioner em PNL, nós temos algumas mentorias que são específicas para formação Practitioner. Para formação de PNL para terapeutas também, nós temos algumas mentorias que são específicas para os terapeutas. Se é Master Practitioner também, tem umas outras mentorias que nós fazemos só para quem é Master Practitioner em PNL, porque são muito específicas, né? Não faz sentido eu ter uma mentoria aqui sobre hipnose não verbal para um grupo de Practitioner em PNL. E não faz sentido eu entregar um conteúdo avançado de PNL para quem não tem nenhum conhecimento ou tem um conhecimento muito básico. Então, por isso nós diferenciamos. Mas a maior parte desses encontros aqui de quinta-feira ficam lá na plataforma. Alguns vão para o YouTube, inclusive. Quem não é inscrito no nosso canal lá, Vitor Silveira PNL. Tem vários vídeos lá, tem resumo de livros. A gente está postando um material bem legal lá, com resumos de livros, sobre vários temas, tá? Porque isso é bem importante também. Nesse grupo aqui, nós temos muitos terapeutas, porque, afinal de contas, boa parte das nossas formações são na área terapêutica. Mas não só terapeutas, nós temos pessoas das mais diversas áreas aqui. E nós temos conteúdo, tanto no grupo de estudos quanto no YouTube, para desenvolvimento pessoal, para liderança, para vendas, para terapeutas também, e por aí vai. Afinal de contas, quando a gente fala sobre programação neurolinguística, a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre habilidades de comunicação. E aí nós temos pessoas das mais diversas áreas que fazem essas formações. Pessoas, a gente vai encerrar por aqui. Nós voltamos, eu não sei se na próxima quinta, mas eu acredito que na próxima quinta a gente consegue fazer. Normalmente, a proposta é a gente fazer um encontro a cada 15 dias. Sempre que possível, a gente faz toda quinta. Mas eu não posso prometer também, tá? E aí, na próxima quinta, a gente volta e a gente continua aprofundando agora nesses padrões. A gente vai começar a esmiuçar esses padrões aqui, para a gente aprofundar e entender o que cada comportamento, o que cada gesto, o que cada expressão pode significar, para que a gente possa juntar todas essas pecinhas depois como um quebra-cabeça e conseguir realmente fazer uma leitura mental das pessoas. Beleza? Pessoas, uma excelente noite a todos. Mais uma vez foi um prazer gigante estar aqui com vocês. Fico muito feliz de ver tantas pessoas, já que há muito tempo estão com a gente, pessoas novas que estão chegando toda semana também. Ok? Espero vocês na próxima quinta aqui. Espero encontrá-los vocês nas nossas formações presenciais. A gente tem várias por aí, tem hipnose não verbal. A gente tem PNL, mês que vem em Balneário Camboriú agora, começando na metade do mês de junho. Depois a gente tem Porto Alegre também, a gente vai ter São Paulo. A gente tem um monte de coisa bem bacana aí, um monte de formações presenciais que são incríveis.